doença hereditária que é causada por uma má formação da hemoglobina dentro da hemácia. Essa alteração da hemoglobina acaba gerando uma modificação no formato da hemácia, fazendo ela se parecer com uma foice, dificultando assim a sua circulação pelos vasos e também o transporte de oxigênio. Aposto que você já está entendendo qual vai ser o assunto do vídeo de hoje. Vamos conversar mais sobre a anemia falciforme e a hemoglobina S, que é a hemoglobina alterada que gera toda a sintomatologia e o desenvolvimento desta anemia. E aí pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal, eu sou a Vivi, sou biomédica, mestre em Fisiologia Humana e doutoranda em Naturopatia, e é um prazer estar novamente aqui com vocês falando sobre mais um assunto relacionado à área da saúde. Esse assunto de hoje foi solicitado por um dos inscritos aqui no canal, que deixou num comentário que gostaria de saber mais sobre a anemia falciforme e a hemoglobina S. Então, resolvi trazer em vídeo que fica bem mais fácil de passar aqui para quem possa interessar algumas curiosidades, características dessa anemia. Primeiramente, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Já clica no botão do inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo que vai ao ar. Outra coisa que eu tenho aqui com vocês, um combinado, então apenas os vídeos novos, os últimos vídeos postados no canal, os vídeos mais recentes, são os que vão receber respostas nos seus comentários, até que um vídeo novo saia. Assim eu consigo dar atenção e responder à demanda de vocês, porque acaba se tornando complicado conseguir ter o controle de todos os comentários de vocês nos vídeos antigos também. Então, como aumentou essa demanda, eu fiz esse combinado com vocês, não esqueçam. E vamos falar sobre a anemia falciforme. Mas antes de ser anemia falciforme, algumas mutações, algumas modificações acontecem. Então é isso que eu vou abordar agora nesse primeiro momento. Como que acontece essa alteração? Depois acontece a falcização e lá mais pro final, então nós vamos falar da própria anemia falciforme, mesmo algumas características. Quem já é antigo aqui no canal sabe que eu gosto de fazer sempre uma breve introdução para que todo mundo parta do mesmo nível de conhecimento, entre aspas. Vamos tentar fazer aqui uma linha do tempo para que vocês consigam entender de uma forma mais fácil. Ela é uma proteína que ela é formada pela junção de 4 grupamentos M e 4 cadeias de globinas. E essas globinas, que são compostas por 2 cadeias alfa e 2 cadeias não alfa. E aqui na não alfa podem entrar cadeias beta, gama e delta. Isso seria uma hemoglobina normal. Agora vamos falar como ocorre a síntese da hemoglobina S. A todo momento no nosso corpo está ocorrendo leitura de códigos genéticos. Os códigos genéticos provêm do DNA. As nossas cadeias de DNA, elas possuem códigos. E quem vai fazer a leitura desses códigos é a enzima RNA polimerase, que transforma aquele código que está no DNA em uma mensagem, que é denominada RNA mensageiro. Para ficar mais fácil o entendimento, imagine você sendo o DNA, você quer transformar o seu código, as suas palavras em uma mensagem. E aí você vai até uma pessoa que vai digitar para você a sua mensagem, o que você quer falar. Essa pessoa que está digitando, ela é a RNA polimerase. O que ela estiver digitando e ela imprimir, que será a mensagem, vai ser o RNA mensageiro. E espero que dessa forma tenha ficado um pouco mais visível de como isso acontece. Lá no núcleo, no eritroblasto, o cromossomo 11 é o cromossomo responsável por ter esses códigos que vão dar origem à globina beta. Já a globina alfa é produzida pelo cromossomo 16. Por causa de uma alteração nesse código, no cromossomo 11, quando a RNA polimerase vai lá para ler esse código mutado será lido e ela vai escrever a carta de uma forma errada, gerando um RNA mensageiro também com a mutação. Esse RNA mensageiro, depois de pronto, ele sai do núcleo da célula e cai dentro do citoplasma, que é uma região mais gelatinosa, onde estão presentes todas as organelas da célula. No citoplasma existe uma organela chamada ribossomo. O ribossomo é quem vai receber a carta, a mensagem do RNA mensageiro, vai ler essa carta e vai traduzi-la para a linguagem do corpo. Então a carta estava em mandarim, foi lá para o ribossomo traduziu para o português. Estilo isso, tá? Para ficar mais fácil de vocês entenderem. As globinas beta-S, elas acabam se ligando e formando dímeros. Dímero é a junção de 2 moléculas. No citoplasma ainda, elas vão se encontrar com dímeros de hemoglobina alfa, aquelas que são formadas lá no cromossomo 16, formando um tetrâmero com 4 moléculas, 4 cadeias de globina.
E agora ela passa a se chamar globina alfa-beta-S. Mas lembre-se que ela já está com a mutação. E a função principal da hemoglobina é transportar o oxigênio, fazer o transporte de gases. Pega o oxigênio ali nos alvéolos pulmonares, nos capilares dos alvéolos pulmonares, leva até o corpo. Lá no corpo entrega o oxigênio, captura o CO2, que é o dióxido de carbono, leva até os capilares pulmonares para a gente expelir através da expiração. Então, um resumo desse quadro, desse ponto que nós falamos até aqui, é que ter a hemoglobina S é diferente do que ter a falcização. A falcização ela vai ocorrendo depois. E nós vamos entender agora nessa segunda parte do vídeo. Uma hemoglobina normal, ela consegue tranquilamente se mover dentro da hemácia. Eu não sei o quanto vocês compreendem isso, mas a critério de curiosidade, não existe apenas uma hemoglobina presente dentro de cada hemácia. As nossas hemácias são ricas em hemoglobina. São várias proteínas de hemoglobina que estão presentes para fazer todo esse transporte de gases no corpo. Só que a hemoglobina S, por ter tido uma modificação no seu formato físico-químico, ela acaba não conseguindo se mover dentro dessa hemácia, que até então é redondinha, né? Porque uma das características dessa nova alteração da hemoglobina é que deixa ela hidrofóbica. Hidrofóbica é o termo que se dá pro medo de água, repele a água. E o nosso corpo está cheio de H2O. Para que essa parte de hemoglobina, que é hidrofóbica, não fique exposta em contato com a água, ela busca se ligar a outras moléculas e ela acaba se ligando a outras hemoglobinas S, formando assim polímeros. E esses polímeros, eles são cadeias compridas de várias hemoglobinas S que vão transformar essa hemácia nessa hemácia aqui. E aqui um ponto bem interessante é que quando esses polímeros eles são formados, a hemoglobina S ela perde a afinidade com o oxigênio. E assim o oxigênio fica livre dentro da hemácia. Estando livre o oxigênio, ele vai buscar se ligar com outra molécula, formando o oxigênio molecular. Só que esse oxigênio molecular, ele fica instável. E com a presença de elétrons, os elétrons vão se atraindo a ele, acabam se ligando e formando o íon superóxido. O ponto preocupante aqui é que o íon superóxido, ele é um radical livre. E um radical livre lesiona a célula. Então, esse superóxido, ele viaja, fica ali dentro dessa hemácia, pode ir até as bordas dessa hemácia e rompe essa membrana, lesiona ela, fazendo essa hemácia falcizada ficar pior ainda, perder mais características, como a sua barreira. E tendo falado sobre tudo isso, um ponto que eu acho bem legal de comentar também, e acredito que seja essa a intenção de quem perguntou também, é a questão dos sintomas. E nós vamos ver agora nessa terceira parte do vídeo. Bom, é a quantidade dos sintomas que também vão dar uma ideia de como está esse quadro. Se o quadro da hemoglobina S presente, né, dessa falcização das hemácias, é grave ou não. Se a doença estiver na forma estável, eles vão ter ausência dos sintomas. Então, pacientes que possuem essas alterações e têm sintomas, quer dizer que a doença não está estável. Além disso, a anemia falciforme, ela se origina depois. Então, veja só, nós tivemos lá a mutação genética, depois dessa mutação houve, né, essa conferência para a hemácia dessa característica de falcização. Depois dessa falcização, à medida que o tempo vai passando, que essa doença vai evoluindo, aí sim nós vamos começar a ter a anemia falciforme. Por quê? Porque os macrófagos, que são células do sistema de defesa do nosso organismo, eles vão estar aí na corrente sanguínea, nadando nos vasos, passa por uma hemácia, passa por outra, e aí eles observam que tem uma hemácia lá que não tá legal. Ela tá num aspecto horrível, que é a falcizada. O que ele vai fazer? Ele tende a fagocitar, ele tende a comer essa hemácia e destruí-la. O que acontece é que quando o paciente tem muita hemácia falcizada, vai ter muita destruição de hemácia. E com essa destruição de hemácia, a quantidade de hemácias cai, mesmo ela sendo falcizada. Tendo essa diminuição das hemácias, ocorre a anemia. Lembrem que o quadro de anemia é caracterizado pela diminuição de hemoglobina, diminuição do hematócrito e diminuição das hemácias. Os pacientes ainda eles podem ter conhecida crise de falcização, que são picos ou momentos específicos da vida deles, onde eles vão ter esse maior desenvolvimento de hemácias falcizadas, e aí vão ter um pouco mais de sintomas nessas crises, durante essas crises todas. E essas crises de falcização, elas devem ser bem acompanhadas, bem tratadas, porque
Uma das preocupações para a anemia, com a anemia falciforme, com essa falcização, é que essas hemácias falcizadas, elas não conseguem passar pela corrente sanguínea normalmente como as hemácias normais, que são redondinhas. Então elas dificultam essa passagem entre os vasos, principalmente vasos menores, e o que acontece é que elas podem bloquear, elas podem obstruir vasos pequenos, que vai deixar aquelas células sem suprimento sanguíneo. Além disso, uma das questões também que podem ser geradas no corpo é o sequestro esplênico. O baço, que é responsável por destruir as células velhas do nosso corpo, ele pode acabar sequestrando essas hemácias que estão estranhas, então ele vai capturando para si. Isso também pode facilitar com que haja a anemia falciforme, e essas crises principalmente nas crises de falcização. Sintomas bem comuns: febre, dores pelo corpo, frequência cardíaca aumentada, aumento da contração dos vasos e também mudanças no metabolismo como um todo, porque o sangue, todas as nossas células precisam do sangue, das hemácias bonitinhas trabalhando para fazer o transporte dos gases. Existem tratamentos bons para isso, então se você está assistindo, você está preocupado porque teve esse diagnóstico, não entre em pânico, faça o tratamento como o médico disser, como ele te prescrever. Fique atento ao seu corpo, porque o corpo vai dando sinais. Eu sempre gosto de pensar e comentar que não é porque você tem uma doença que você é aquela doença. Então você tem que tentar conseguir adequar a sua vida para viver com aquela doença. Mas você tem que viver, não é ficar pensando que acabou, não tem mais o que fazer, não é bem assim. Que óbvio, é difícil, mas deve-se buscar esse olhar no além do que o momento está indicando. Acho que isso também fica como uma motivação para quem tem doenças mais graves, para que vocês entendam que não é um diagnóstico que vai determinar o resto da sua vida, dos seus dias. Então eu espero que tenha ficado bem interessante esse vídeo, eu espero ter respondido a pergunta que foi feita lá no início, e qualquer coisa eu fico à disposição. Fiquem bem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.